A paz, irmãos. Passamos, né, da metade já do nosso jejum, caminhamos já agora para a reta final dele. E o tema essa semana está sendo sobre transformações de vida, né? E hoje o 23º dia é sobre a transformação, a mudança na vida de Naamã. Gostaria de estar orando com vocês para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa mudança de vida de Naamã. Senhor Deus, abençoa essa palavra, abençoa o teu povo. Pai, fala com o teu povo assim como o Senhor falou comigo, que eu consiga transmitir, Pai, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que possamos viver, ó Deus, essa transformação nas nossas vidas também. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Pessoal, quem foi Naamã, né? Naamã, ele foi um comandante do exército do rei da Síria. Ele era ali, né, um grande homem, talvez um dos mais importantes da Síria. E Naamã, se a gente pudesse traçar um paralelo, a Síria, na época de Naamã, seria hoje como os Estados Unidos, uma grande potência nos nossos dias, né? Então, Naamã, hoje, ele seria chamado aí de um ministro de guerra. Já no primeiro versículo ali, que o nosso tema do dia, né, tá em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Mas quando nós pegamos 2 Reis, capítulo 5, ali ele trata inteiro sobre Naamã, sobre a vida, sobre a transformação na vida de Naamã. Então, quando nós olhamos logo no capítulo 5, no versículo, no começo do capítulo ali, no versículo 1, ele fala: Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Então, Naamã, ele tinha muitas vantagens, ele era um homem privilegiado na sua profissão, ele era um homem que tinha muitas vitórias, e talvez as pessoas sentissem inveja de Naamã. Ele tinha uma boa posição, ele tinha uma posição de destaque, onde o local que ele ocupava. Naamã tinha um belo uniforme, né? Ele tinha uma comitiva que cercava ele, que rodeava ele. Naamã, ele era uma pessoa muito conceituada. Ele carregava um grande histórico de vitórias. Tratava-se, como eu disse, da pessoa, uma das mais importantes ali da Síria, das mais famosas de Síria. E apesar de todos esses privilégios que ele tinha, de todos esses adjetivos positivos que ele carregava, Naamã ficou leproso, né? Então toda aquela fama, toda aquela riqueza, todo o reconhecimento dele, mas que tinha um porém. Quando Naamã tirava o seu uniforme, e isso as pessoas não viam, era somente ele, Naamã tinha uma doença que vinha deteriorando ele, vinha acabando ele. Quando Naamã ficava sozinho no quarto dele, nos aposentos dele, ali ele conhecia o verdadeiro Naamã, ali ele sabia de coisas que as pessoas que talvez invejavam ele não tinham esse conhecimento, né? Talvez os mais próximos, a família em si, sabia disso. Então, a doença de Naamã, quando nós falamos da lepra, alguns estudiosos, eles sugerem que a lepra de Naamã não era tão severa, porque ele não vivia
isolado do mundo. E quando mais tarde, quando você lê o capítulo 5 de 2 Reis, essa lepra passa para um servo de Eliseu, e você vê que ele também não vive isolado. Então, isso sugere que talvez não fosse tão grave a lepra dele. Por outro lado, há quem defenda também que ele não vivia isolado, não pelo fato da lepra dele não ser tão contagiosa, estar num estágio tão avançado, mas sim por se tratar da cultura. A cultura que Naamã era inserido era diferente dos judeus que isolavam as pessoas. Mas, sendo contagiosa, não sendo costume ou não sendo, eu queria falar agora um pouco sobre os sintomas que a lepra causa, né? Eu acho que dos principais é a falta de sensibilidade ao calor, à dor. Então, cada um de nós, a gente se conhece, a gente nos conhece. Nós sabemos das nossas feridas, nós sabemos do que carregamos. Aparentemente, a nossa vida profissional, espiritual, a nossa vida tá bonita, ela vem mostrando que vem prosperando e vem dando certo e as coisas tudo ocorrendo bem. Mas talvez internamente nós estamos desmoronando. Talvez internamente nós estamos vivendo um verdadeiro caos. E o problema maior é quando a gente passa a não sentir dor das coisas que nós vivemos, das coisas que nós estamos sentindo. Como assim não sentir dor? Quando nós contamos talvez uma mentira, quando nós vemos alguma cena erótica, isso não causa mais constrangimento para a gente. Que isso talvez não mostra nenhuma dor em compactuar com o pecado. Talvez essa seja a nossa lepra, talvez seja essa a nossa falta de sensibilidade. Isso nós devemos tratar. Amém? Quando nós estamos no meio do povo, quando nós estamos no meio da multidão, é mais tranquilo nós vivermos uma vida regrada. Só que o que nós temos sido quando estamos somente nós, quando estamos nós dentro dos nossos aposentos, que ali nós conhecemos as nossas dificuldades, as nossas lepras, as nossas não conformidades, né? Então, hoje é o dia que o Senhor preparou para mim e para vocês, para que a gente possa nos despir e ser curado, assim como foi Naamã, que a gente possa viver verdadeiramente esse evangelho que que Cristo nos tem oferecido, que a gente possa viver dessa cura. E essa cura, muitas vezes, essa cura vem através de você. Talvez você não tenha uma lepra, talvez você não tenha uma não conformidade, mas talvez você conheça alguém que tenha. E essa pessoa, para ser curada, ela depende de você. Ela depende do que você vai falar. Ela depende que você ensine ela. Quando nós falamos sobre Naamã, nós quase passa desapercebido talvez um ponto-chave dessa história, que é uma serva que vivia escravizada na casa de Naamã. Essa moça, ela foi contra a vontade dela, né? A Bíblia fala que ela estava escravizada na casa de Naamã. E Naamã não era evangélico, Naamã não era convertido. E a conversão de Naamã se veio através dessa serva de Deus que estava contra gosto na casa dele. Quando nós olhamos para o verso 2 de Reis,
do capítulo 5, diz assim, ó: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina, ela tinha tudo, gente, para alimentar o seu coração de ódio, de raiva, de vingança por Naamã. Mas quando ela percebe que na casa, naquele palácio, o dono, o seu patrão, que apesar de toda a riqueza, de todo o poder que ele possuía, ele estava doente, ele estava sendo sugado por uma enfermidade, ela informa para a esposa de Naamã sobre um profeta que vivia em Samaria e que poderia restaurar. Em 2 Reis 5:3, ela fala assim, ó: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, curaria da lepra. Meu irmão, você vive debaixo da vontade de Deus. Você se encontra exatamente onde você deveria estar. Não tenta acertar o seu relógio, o ponteiro da sua vida, pelo ponteiro dos outros. Talvez você esteja orando e pensando, poxa, eu orei, eu busquei a direção de Deus, e olha onde que eu vim parar. O que eu tenho para te dizer é que você não fez nada de errado. Se você orou, se você buscou a direção de Deus e você está onde você está, é porque este é o seu lugar. É aí que Deus queria que você estivesse. De repente você olha e fala, poxa, eu não planejei estar aqui. Mas essa é a vontade do nosso Criador. Por mais difícil que seja de acreditar, nós devemos crer nisso. E devemos ter essa convicção nas nossas vidas, que nada está errado, que nada está além da soberania de Deus. Amém? Talvez se eu tivesse no lugar daquela menina, Naamã não tivesse a história que ele teve. Talvez se eu tivesse lá, eu teria orado para Deus levar ele mais rápido. Mas glória a Deus, porque aquela menina era uma serva de Deus e não tinha um coração ruim como o meu. Ela propagou a boa nova. Mesmo ela não estando onde ela queria, ela entendeu que ela estava na onde Deus queria, na onde Deus levantou ela, na onde que Deus a colocou para ela ser uma voz ativa do Espírito ali. E quando ela fala sobre o profeta que poderia curar, que curaria, ela fala com muita convicção. Talvez se ela tivesse dito, olha, em Samaria, talvez ele pode curar o meu patrão aí, né? Talvez Naamã não desse tanta credibilidade, mas a partir do momento que ela fala com convicção de que Naamã que seria curado se fosse da vontade de Deus, que se ele fosse até lá, Deus tem o poder para curar, isso despertou o interesse nele. E ele, ao ficar sabendo disso, ele foi falar com o rei, né? Ele fala assim, poxa, a menina que mora na minha casa me contou, né? E talvez ela contou outras, ela já vinha evangelizando a mulher de Naamã, e talvez isso trouxe mais credibilidade. E quando o rei olha e fala, poxa, então vai lá, né? Conversa, você vai, e eu vou fazer uma carta de recomendação para você. E aí, nós vemos que Naamã parte para Israel com essa carta, e ele chega e ele talvez cometa já o primeiro erro, né? Que em vez dele falar com o profeta, ele vai falar com o rei. E aí, a hora que nós lemos em 2 Reis 5, no versículo 7, fala assim, ó: assim que o rei leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Talvez a resposta dele não poderia ter sido mais humana, né? Mas, poxa, quando o rei lê essa carta, ele
ele pensa que, poxa, ele tá com alguma artimanha para arrumar uma guerra comigo, para invadir o meu reino. E o profeta Eliseu fica sabendo, ele tranquiliza o rei de Israel, né? E ele fala, por que você está rasgando as suas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Um dos significados de rasgar as vestes para um judeu era o símbolo de arrependimento, de dependência. Era como se ele estivesse dizendo que ele não conseguia fazer aquilo sozinho, que ele dependia de Deus. Quando nós rasgamos as nossas roupas, não no sentido literal, né, mas nos despimos de nós mesmos, da nossa autossuficiência, nós estamos dizendo a Deus que nós precisamos dele, que nós dependemos dele. Então, sabendo de Eliseu, né, Naamã parte para a casa de Eliseu e chega na casa do profeta. E aí, o profeta nem sai para atender Naamã. O profeta manda um homem, né, manda um servo dele e fala, se ele quer ser curado, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí causa mais uma frustração na vida de Naamã. Porque um homem cheio de honrarias, como nós vimos aí no começo, cheio de... A Michelle está olhando aqui e está balançando a cabeça como se fosse para mim essa palavra, mas não é. E um homem cheio de honrarias, ele já tinha criado na cabeça dele todo um roteiro de como teria que ser a cura dele. E isso ele fala, o homem de Deus vai vir, vai pôr a mão sobre a minha cabeça, ele vai me curar e eu vou sair de lá limpo. Então ele esperava ser recebido pelo menos pelo profeta, e não, ele nem entra. O profeta manda um servo até o portão encontrar com ele. E ele se sentiu desprestigiado. E quantas vezes, né, nós não vamos para o culto já com um roteiro pronto na nossa cabeça, de quem deve pregar, de quem deve ministrar o louvor, de quem deve orar por nós, inclusive até as palavras que as pessoas devem orar por nós, né? Mulher geralmente é dessa forma. Mulher, ela te faz uma pergunta e você responde para ela, tem o mesmo sentido de resposta, mas você não usou as palavras que ela gostaria e ela fica chateada, né? Ela fala, não, eu não queria ouvir isso, eu queria ouvir assim. Você fala, mas é a mesma coisa. Mas ela não gosta. E às vezes nós agimos assim com Deus. Às vezes nós agimos assim. Deus responde a nossa oração, mas porque não foi a pessoa que orou por nós, nós falamos, esse culto não foi tão bom. E quando Naamã recebe esse conselho, ele desanima. Ele fala, o cara nem veio falar comigo, o cara mandou mergulhar no Rio Jordão. Não tem rio melhor? Nós sabemos que tem rio mais belo. A água do Rio Jordão nem era tão limpa, era um rio, não era tão estreito. Então, nota que antes de Deus curar a lepra de Naamã, ele trata o caráter. Ele trata o brio, ele quebranta Naamã, para mostrar para Naamã, fala, olha, você pode ter grande importância, mas aqui as coisas funcionam do meu jeito, eu trabalho da minha forma. Você pode ordenar o seu exército, mas aqui na minha casa você é só um servo, e aqui sou eu que estou no controle das coisas. E Naamã está visivelmente ao ponto de desistir e falar, não, eu não quero mais isso, eu vou voltar. Esse negócio não é para mim. E quando um servo de Naamã se aproxima, e pelo que mostra no capítulo de Reis, no capítulo 5, esse servo tinha grande intimidade com Naamã, porque ele chama ele de pai. Ele tinha afinidade, ele tinha liberdade. Ele fala assim, pai, você veio pronto para fazer coisa pior. E o cara só pediu para você mergulhar 7 vezes no rio.
vai lá, seja curado. E ele olha e fala, poxa, mas, né, o cara nem falou comigo, o cara mandou um representante. Fala, vai lá, cara, mergulha, você vai ser curado. E ele decide se submeter a essa vontade. E ele mergulha, e a Bíblia fala que sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificada, porque ele decidiu obedecer. Ele fez as coisas conforme o planejamento de Deus e não conforme ele tinha criado o roteiro dele. Ele estava, olha para você ver a loucura, ele teve a resposta da cura, ele sabia que era possível ter uma cura, porém, ele estava frustrado, porque as coisas não aconteceram como planejado dele. Então, meus irmãos, eu queria concluir esse versículo, falando que, essa palavra, falando para você, que às vezes as coisas não vão acontecer como nós planejamos, mas Deus tem a cura para mim e para você. As coisas, de repente, podem não estar como nós planejamos, mas está como Deus planejou para nós. Naamã ficou curado. Naamã, ele volta e ele propõe uns presentes, 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro, e Eliseu recusa. Naamã mostra-se convertido. A história de Naamã foi tão impactante que o próprio Jesus, em Lucas, ele cita essa história como sendo o único leproso purificado naquele tempo. Então, o que eu quero dizer para você, e que isso foi o que Deus falou muito forte, para curar a lepra do próximo é necessário um propagador da palavra do Senhor. Pare de murmurar por não estar onde talvez você julgue que merecia estar. Você está onde Deus te colocou. E é sua obrigação propagar as boas novas e levar cura aos enfermos de espírito. Não crie roteiros sobre o agir de Deus. Não limite nem crie procedimentos para o trabalhar de Deus. Ele age independentemente de você. Muitas vezes nós deixamos de ter o melhor de Deus por simplesmente achar que não escutamos. O que escutamos não provém do Senhor, porque não está acontecendo da forma que nós idealizamos. Escolha sempre obedecer à voz de Deus. Naamã quase se recusou, mas no último momento voltou atrás e decidiu escutar, e foi sarado. Deus tem cura para a minha e para a sua vida, para o meu e para o seu casamento, para a minha vida profissional e para a sua vida profissional, para a minha vida ministerial e para a sua vida ministerial. Mas nós precisamos obedecer, escutar e crer que Deus está no controle de tudo. Amém?